E aí, Juninho? Eita, Beleza, mano? tranquilo? Da hora. Tudo bem? Queria dar boa noite pra rapaziada que nos acompanha aí. Boa noite a todos aí que está presente nesse ao vivo. Estamos aqui com o Júnior. Não, é Severino. Oh, que isso aí, não dá. Cícero Severino da Silva Júnior. É honrar o nome do meu pai um pouco, né? Promessa isso aí? Se Deus quiser, tamo aí, né, na luta. É isso aí, rapaziada. Juninho aqui como prometido aí, atleta do Xota aí. Vai estar com a gente aí aqui hoje. Valeu, mano, novamente aí. Tamo junto. Nervosismo assim, mas a gente vai soltando aí. Tem que soltar. Do começo pro final tamo soltinho já. É isso aí, rapaziada. Cria da cidade de Itapevi aqui, o Júnior, conhecido como Juninho, né? Falamos o nome dele aqui, que falou que foi promessa aí do pai aí. Tá com a esposa aqui agora, tá de férias no Brasil. Aproveitar um pouco desses 2 meses livres, né? Uhum. Aproveitar com a família, com a esposa, aí sair pra passear um pouco, ver os amigos. Depois foco total no trabalho de novo. É isso aí. Vamos falar um pouco do início da carreira do Júnior aí. Bora. Juninho agora, né? Conhecido lá na Espanha lá. Você que já tá há um pouco tempo lá na Espanha. Mas galera que não conhece, vamos falar um pouco do início. Fala um pouco pra gente aí como que foi seu início da sua carreira aí. Bem mais novo lá, jogando na Várzea ainda. Começou no River? No River, mas antes de tudo, né, eu comecei jogando na rua com os moleques. Né? Eu ali com 5, 6 anos já jogava com os moleques de 10, de 15, os caras mais velhos, tudo na minha rua. Meu pai fez tipo uma quadra, sabe? Pintou o chão do asfalto assim, colocou umas travinhas, a gente se divertia. Até que um dia assim ele pegou e falou, vamos lá no CF, aqui no CF na Coab, né, assistir um jogo. Aí a gente assistindo ali... Aí meu pai falou assim, vamos ver se tem algum time que dá pra você jogar. E isso eu tava com 6 anos na época. E aí meu pai perguntou pra um cara lá, um senhor que eu não conheço. Falou, tem algum clube assim, algum time aí que dá pro meu filho jogar aqui, né, se divertir. Aí ele apresentou o Nilson. Aí começou tudo no River, né. Comecei lá com 6 anos. E só alegria, né. O Nilson abriu as portas pra mim. Mandar um abraço aí pra ele, se estiver assistindo. E aí foi futsal, comecei no futsal, foi fluindo. Depois do River eu comecei a jogar na seleção de Itapevi, né, disputando o Piratininga. Você acha que esse princípio, esse início com o Nilson valeu muito a pena, assim, foi muito válido ao decorrer da sua carreira, né? Valeu sim, porque se não fosse ele, não sabia onde que eu estaria hoje, né, mano? Porque ele abriu as portas ali. E no começo, ansiedade, falar, caracas, vou jogar num time, aqui em Itapevi, a cabeça já feliz, coração já pulsando. E CF sempre lotado. Sempre lotado ali, aquela quadra que antigamente era pequenininha, né? E aí ali no começo, nervosismo, tudo, mas fui me soltando, o Nilson gostou, deu uma oportunidade bacana. Os caras que estavam junto comigo ali também, tudo, os moleques jogando, né? Era uma amizade assim que tipo... De criança, sabe? Aquela amizade de criança, não, tipo, não tinha aquela rincha. Vou trabalhar mais que ele pra queimar o lado dele. Era só moleque, era só diversão. Da hora. É legal esse período, assim, que você é novo, né? Que você não tem muita maldade, malícia, assim. E você joga quer jogar 200 jogos. Nossa, o que vier é lucro ali. Não tem cansaço, não tem nada. É só correria e felicidade o tempo todo, né? Aí depois desse período aí você jogou o Piratininga pela seleção de Itapevi. Isso, no mesmo ano, se não me engano, no final de 2006 pra 2017 ali. Ou pra 2007, ó, tô avançando já. Pra 2007, né? Aí ali eu joguei com a Tânia na seleção de Itapevi, disputando o Piratininga. E ali já a Tânia, já o Nilson falava, esse moleque é bom, tal. Que na época eu chutava era só dedão. E era vários gols, então... Ali a Tânia também foi uma parte que me levantou, sabe? Ela deu um empurrão ali junto com o Nilson. E foi assim o começo, né, mano? Começo, né? Aí depois, você contou pra mim, teve um período aí que você foi pro GRB, depois desse período você foi tentar no campo, né? Que foi isso mesmo. Tinha uma estatura boa, aí o pessoal falou, como que foi lá? Então, até o final de 2017 eu tava na seleção de Itapevi com a Tânia. 2007. Minha cabeça tá querendo avançar já. Até 2007. E aí a Tânia, o Nilson, o pessoal que via jogar não sempre falava ali, né? Tipo, leva ele pro GRB, que na época era GRB. Leva ele pro GRB ali em Barueri, é um clube bom que disputa a Federação Paulista ali na Ouro. E eu fui lá, né, em 2007. No final de 2007, e aí os caras falaram assim, você é bom e tal, só que infelizmente tá acabando o ano. Então volta aqui no início de 2008. Certo. E aí eu cheguei lá em 2008, fiz uma avaliação, uma peneira como todo mundo. Isso no campo, né, GRB? Não, isso era no futsal na época. Era futsal na época.
E aí cheguei lá, passei na avaliação, fiquei 2008, 2009 e, se eu não me engano, em 2010 eu fui pro campo do GRB. Certo. Que aí eu já tinha 11 anos, disputava a Associação Paulista. Uhum. Mas esse período de 2008 até 2009 foi bem rápido, sabe? Que a gente disputava só o campeonato ali da federação, tudo. E em 2010 eu fui pro campo do GRB. O pessoal tava perguntando lá, que eu vi alguns comentários, dessa sua amizade com o Pelé, né? Vocês que jogaram junto aí no Corinthians até um pouquinho depois. Mas começou lá, né? Com o Nilson, com a Tânia, até mesmo na seleção de Itapevi. Foi na seleção de Itapevi em 2007, aí conheci o Pelé, né? Pelé. Você é louco, desde criança, até hoje ele é uma criança, né, mano? Resenheiro pra caramba, moleque gente boa. E foi em 2007 que eu conheci ele, foi uma amizade que nunca teve maldade, sabe? Nunca teve, não sei o que, ideiazinha errada, sempre parceria lado a lado. Igual eu falei, no começo era tudo criança, mano, era só felicidade, diversão, tudo. E a gente foi amadurecendo junto, né, mano? Ele é dessa sua safra, né, o Pelé? 9-9 também, da mesma safra. E, querendo ou não, a gente pode dizer que a gente cresceu junto, né, mano? Tanto como pessoa, como atleta. A gente teve uma infância, tipo, muito parecida, crescendo assim, dentro das quadras, tudo. Sim. E aí, você teve esse período que você ficou no GRB 2008 até 2011, né? Você falou, né? Isso. Você chegou a jogar até com o Anthony, né? Com o Anthony, agora que tá voando. No São Paulo aí. No São Paulo, seleção olímpica agora, Seleção olímpica. Aí a gente tem uma amizade boa também, às vezes manda uma mensagem pra ele. Você e o Cássio também, né? O Cassinho também, que tá no Sub-20 lá do São Paulo. A gente sempre troca uma ideia, a gente fala pra marcar um churrasco, alguma coisa. Só que agora os moleques não tem tempo praticamente, né? Agora que eu tô de férias, eu tô mais sossegado, mas a gente tenta aí pra marcar alguma coisa com eles, hein? Você fica feliz, Juninho, com essa molecada aí que cresceu com você, Pelé, o Anthony, o Cassinho, até mesmo o Wesley também, né, que veio um pouco depois. Você fica feliz com todo mundo subindo demais, e crescendo, né, mano? assim? Porque no começo era todo mundo querendo brincar ali, não era nem pensando... Óbvio que todo mundo, quando fala, você quer ser o quê? Os moleques, né, que agora estão aí, quero ser jogador. Mas no começo todo mundo leva na brincadeira, mais amizade ali, se divertindo. E aí, conforme o tempo vai passando, que a gente vai percebendo que é o que a gente quer levar pra vida toda, né? E ver os moleques aí no São Paulo, o Pelé lá em Portugal, é muito gratificante saber que eu fiz parte da amizade, que eu cresci junto com eles, né? Da hora demais. Aí esse período você ficou no GRB até 2011. Foi. Depois disso aí você teve uma passagem pelo Palmeiras, isso? Foi, aí eu fiquei Caramba, passou em todos os times grandes. Tem que passar, né, pra ter uma estrutura boa. Então, fala pra gente como foi essa passagem aí pelo Palmeiras. Foi no final de 2011, o nosso técnico, Leandro, né, na época ele saiu do Barueri e foi pro Palmeiras. E aí, era aquilo, né, ele gostava de uns meninos, que a gente tinha sido campeão em 2010 com ele. E aí ele pegou e chamou uns meninos e no começo do ano eu não fui. Junto com que tinha ido o Júlio, o Vinícius, o moleque, o Vitor. Eu não fui, eu fiquei no Barueri, né? Porque eu tava no campo do Barueri, nessa época eu tava no campo e no futsal. Aí eu fiquei ali tranquilo no futsal também no Barueri. E aí no outro ano eu peguei e fui pro Palmeiras e ele me chamou, tava ele, o mesmo preparador de goleiro. E os meus amigos tinham ido a maioria também, né, pra lá. Eu falei, vamos, né, vamos ver o que dá, um novo desafio ali, mais um pouco mais de diversão, né? Quando tá no Brasil de férias aí, eu falei, não, vamos fazer uma resenha com ele, aceitou aí. Certo. E aceitou a resenha com a gente aí. Aí, final de 2012, você saiu do Palmeiras. Foi, porque aí eu saí do Palmeiras porque eu tinha ido jogar campo, né, na época, e... São Bernardo, Em isso? São Bernardo. E aí no São Bernardo foi uma época que eu dei meio que uma pausa no futsal, né? Não uma pausa total, mas federação assim eu não disputava mais. Porque aí minha cabeça já estava mais voltada pro campo, e aí eu jogava mais aqui em Itapevi, em Osasco, mas com uns amigos assim no futsal mesmo. E essa fase do campo foi uma fase muito boa, né, mano? A gente disputando o Paulista, meu primeiro campeonato paulista, assim, com um clube bem estruturado, né, que tem profissional até hoje. E ali eu fiquei o ano de 2014, fiquei o ano de 2014 inteiro, cheguei no final de 2013, fiquei o ano de 2014 inteiro e ali foi uma parte que eu cresci muito mentalmente, né, mano? Porque ali já era uma coisa mais profissional, já era uma coisa que eu levava mais a sério e era muita correria, mano. Se eu falar pra você, porque, tipo, eu estudava de manhã na época, estudava de manhã no meio... Tipo, acabava a escola meio-dia, meu pai já me pegava na escola de moto, às vezes de carro, me deixava ali em Osasco, aí eu pegava trem até Barra Funda, fazia baldeação pra Santo André, tudo. Era quase 2 horas de viagem, assim. Galera que vê assim você hoje acha que foi fácil, não vê esse muita período dificuldade. de sofrimento, às vezes
não sofrimento, quando a gente fala sofrimento é uma palavra muito forte, Sim. mas de dificuldade assim mesmo, né? De pegar ônibus, acordar cedo você tava estudando ainda, tem que conciliar a escola. Muitas vezes treinava 2 períodos, né? Treinava 2 períodos também e, tipo, querendo ou não, isso até colocava o futebol acima da escola. Porque o correto é a escola, né? Porque a escola você vai levar pra vida toda, mas tinha dia assim que não dava, porque você ia pra escola, só que a cabeça já tava, eu tenho que treinar ali e tal. E aí fim de semana você queria estar com os amigos e não podia, porque tinha que estar ali. E aí foi muita correria, mano, nesse ano de 2014, até que no final de 2014 a gente ficou em terceiro do Campeonato Paulista, né? Sim. Saímos pro Santos. E depois, no final de 2015, no começo de 2015 eu saí do São Bernardo, fui dispensado. Aí deu aquela baixada, né, na cabeça, fiquei meio assim, pensando, será que é isso mesmo? Acho que todo atleta tem um tempo que ele para e fala, será que é isso mesmo que eu quero? Verdade. Porque é muita diversão ali dentro de quadra, mas pós-quadra ali, pós-campo, tem umas coisas assim que a gente para e pensa, será que é isso mesmo? E nesse ano foi meio difícil, a gente tentou ali, eu pensei, falei, mano, eu fui dispensado, e agora? O que eu faço? Eu tava jogando futsal só ali com os amigos, não tinha muito contato na época, e aí eu fiquei esse tempo parado, né, no início de 2015, sem treinar assim e tal. E aí até que surgiu o Osasco, né, mano? Os caras Antes de você falar do Osasco, vamos... Tem um cara aí que até dançou com você aí. Esse cara aí a gente tava brincando aí. Tá com a gente na live aí, o Humberto aí, mandando um abraço aí, sucesso pra você aí. E é isso aí, queria que você falasse um pouco aí. O Humberto tem uma história engraçada, mano. Até eu brinco com a minha esposa, né, com a Andréia, que eu sou um moleque ainda, né, mano? E os caras aí, o Humberto, eu acompanho os caras assim, os caras experientes. Teve uma vez que eu tava no Instagram aqui, mexendo no Instagram e tal, apareceu lá, Humberto seguiu você. Aí eu chamei e falei, caraca, olha que me seguiu, o Humberto, mano, gente, eu vou Movistar, achando o Vico mó felizão. Você já tava na Espanha? Né? Não, isso eu tava aqui ainda, no Corinthians, sub-20, né, molecão, assim, e não tinha contato, não conhecia os caras, né, profissional. Aí eu falei, caraca, o Humberto, amor, olha isso, não sei o quê. Aí eu cliquei no Instagram, não era ele, mano. Puta que mico. Aí eu peguei e falei, caraca, não é ele, mano. Aí já respirei, falei, caraca, fiquei mó felizão pensando que o cara tinha me seguido, né? Aí passou um tempo, eu fui pra lá, pra Espanha, aí cê é louco, só felicidade, mano, só alegria. Aí eu conheci ele, joguei contra ele, tem uma foto a gente dançando forró. Os caras dançando forró junto. Mas quem que tirou quem pra dançar ali? A pergunta é... Não, você é louco, ali na hora é braço, só que no momento ali teve uma foto, mano, que saiu muito parecido, que a gente tava dançando. Tava de mão dada, assim, abraçado. Galera, pedir pra galera que tá assistindo a gente aí mandar perguntas aí, né, Juninho? Pra você aí. Dúvidas aí sobre o Juninho, caso os moleque aí que já jogou comigo, sem critica, hein, mano? Porque os moleques mal criticam, você é louco. Que é pesado. Não, os moleques querem levar pro pessoal. Mandar beijo pro Juninho aí. Não, mandar beijo. Beijo não pode, que a patroa tá ali do lado. Resenha, quiser mandar um alô aí, quiser mandar um abraço aí, quiser fazer alguma pergunta, a gente tá disponível aí. Beleza? Dando continuidade aí à nossa live. Aí você falou que... E aí a gente parou na parte que você ia falar um pouco do Osasco, aí você iniciou no Osasco até um projeto bacana lá, né? Foi, que aí foi quando eu parei e falei, vou voltar pro futsal, né? Certo. O campo não... É que eu querendo ou não, o futsal sempre foi uma base pro campo, né? Eu acho que todos os jogadores de alto nível iniciou no futsal. E aí, essa época que eu saí do campo, eu falei, vou voltar pro futsal, né? Ali eu gosto bastante. E querendo ou não, mano, sempre eu tava jogando campo, mas a mentalidade no futsal, né? Tipo, eu nunca parei de vez com o futsal. Eu fui pro campo, mas sempre fiquei jogando aqui em Itapevi, ali com os amigos, um lado ou outro. E aí eu falei, vou voltar pro futsal, disputar a federação, né? Tenho bastante amigos ali. E aí eu voltei pro Osasco. Na época que eu voltei pro Osasco, se eu não me engano, era o Gustavo, o treinador. O Gu, que hoje tá no sub-20 do Corinthians. Poxa, E ali foi o cara que abriu as portas ali no futsal, né? Fiquei... Cheguei no início de 2000... Não, no final de 2015. Foi no final de 2015, tava ali treinando com o grupo e tal, jogando. E aí eu peguei e fui no outro ano, 2016, eu já tava ali jogando desde o início. Peguei o início com eles, né?
E aí foi a minha volta pro futsal. A gente tava um time do caramba, o Cassinha também jogando com a gente. Matheus William, que tá no profissional do América Mineiro hoje. Paulinho, 99. Paulinho também, o Paulinho é uma resenha, você é louco. Tava com ele esse dia, fiz um churrasco lá na casa dele. Não, ele é gente boa, era um time do caramba. E, tipo, a estrutura do Osasco aí não era tão pesada, tá ligado? Porque a gente treinava 3 vezes por semana ali, isso com 16, 17 anos. Porque se parar pra ver o Corinthians, esses clubes nessa época já treina todos os dias da semana. E aí a gente treinava assim, não tinha aquela cobrança e tal. E aí era meio que amizade. Tipo, um amigo chamou o outro, falava, vamos lá, não sei o que, Osasco. Aí tinha a avaliação, né, claro. E aí o cara, era tipo uma família assim, todo mundo resenhando, a gente ia de trem, eu, Pelé, o Paulo, tudo saindo daqui de Itapevi. Tem uma resenha do Paulinho que é muito engraçada, a gente não posso deixar de contar essa. Qual foi? O Paulinho ligava pra gente, né? Você ligava pra ele já nem perguntava onde ele tava, ele já falava. Ligava, ei Paulo, beleza, mano? Ei, beleza, mano? Tá eu, tá o Pelé, tá o Cícero, tá o pai do Cícero. Era sempre assim, sempre assim. Mas Paulo, não perguntei nada pra você, velho. Ele, não, velho, tô aqui na Federa, aqui no Ciro 1, no Ciro 2. Sempre metia essa, né, mano? Bicho resenheiro, velho. Não, ele gosta de uma resenha, ele gosta. Gui, velho, o Gui Maia falou, mano, manda ele cortar esse cabelo, por favor. Ah, não dá aqui mais. Não, o Gui não tem o que falar, não. Com essa lata amassada dele aí não chega. Não, mas tô adotando um novo estilo de corte aí, né? É promessa, não? Não, é promessa não, né? Porque eu sempre metia o louco, careca, fazia uns moicanos lá. Na época que eu fui pro Mundial, não fui fazer um moicano. Metia o louco, né? Falei, agora vamos deixar o cabelo crescer um pouco, né? Ficar um pouco diferente. Deixar o cabelo mais solto, natural. O Raul também, Raul que jogou com você e falou assim. Os caras querem que eu corte o cabelo. Os caras daqui não dá. Humberto, já tô te seguindo já. Não, agora você é louco. Na época que ele começou a me seguir também, eu fiquei mó felizão. Falei, caraca, agora ele de verdade. Eu tinha ficado mais feliz da outra vez, né? Porque eu tava aqui de boa assim, tranquilão, né? Não tava lá no shot ainda. Tava de boa assim, eu falei, caraca, Humberto, mano, o cara é do profissional do Intermovistar, mano. Eu fiquei uma felizão. Diferença, né, pra quem joga futsal, né? Pra todo mundo, né? Pra quem joga futsal, pra quem joga campo também, porque é um pivô de qualidade. Eu sofri um pouco, hein, mano. Sofri. Ele sempre gosta de movimentar ali nas costas. E eu magrinho, né? 19 anos, cheguei lá e ele me empurrava e dava o gato. Eu falei, filha da mãe, esse cara. Não, mas é gente boa. Que da hora. Um monte de gente aqui, Juninho, mandando abraço aí. O Rick, tamo junto, Juninho, meu parceiro. É nóis, tamo junto aí. A Karen, também parceira nossa aí, um beijão, Karen. Um abraço aí. Tá com a gente aí, mandando um abraço. O Ailton. O Ailton foi um cara que sempre teve ali do meu lado, né, mano? Um cara gente boa pra caramba, que até hoje a gente brinca aí. Parceiro, né? Então, nessa época da minha vida, tipo, eu sempre tava disputando federação, só que eu sempre jogava aqui em Itapevi, né, com os amigos, tudo. E quando eu saí do River, eu não lembro nem a data, porque foi tipo, eu saí do River pra ir pro Furacão Colina, né, o time do Ailton. Certo. Ele foi um cara que abriu as portas ali. E a gente tem uma amizade tão grande que às vezes liga pra ele, liga pra mim, pergunta como que tá. Você vem pra cá? Sempre que eu venho pra cá, a gente faz churrasco, amizade, tipo... É como se fosse da família, sabe? Eu até combinei com o pessoal da produção aqui. A gente que tá... Projeto novo, né? Tem um bloco nosso que a gente fala do Meu Clube Minha História, né? Até comentei com eles pra falar do Ailton, fazer uma matéria com o Ailton. O Ailton tem história, hein? Aí tem história. Participou da sua trajetória, da trajetória do Paulo, Laércio também passou por ele, até uns caras que veio de fora, o Leandro. Tem muito carinho, o Malcolm participou aí, jogou com ele também. E ele é um cara sensacional, não tem o que falar dele, é um cara incrível, sempre me ajudou, sempre me deu força, sempre puxou a orelha, né, porque ele é cabeça.